capítulo 12, a partir do verso 11. Êxodo 12, a partir do verso 11. Hoje é a principal data do cristianismo. Faz parte do que nós somos, do que nós cremos. Eu gostaria que você abrisse o teu coração. Talvez você já ouviu muitas ministrações sobre Páscoa, mas eu creio que Deus tem uma palavra especial para os nossos corações, que vai nos direcionar para um novo tempo, em nome de Jesus. Nós vamos falar do personagem principal de toda a história. Nós vamos falar essa noite sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós vamos falar daquele que deu a sua vida por amor a nós. Nós vamos falar do Rei da Glória, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre. Você pode colocar a mão à altura do teu coração e dizer assim: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Mestre, Tu és o meu amigo, Tu és meu tudo, tudo por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Êxodo 12, capítulo 12, verso 11 diz assim: Assim, pois, o comereis, com vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Querido, nós viemos de uma série de ministração falando sobre Abraão, Isaac e Jacó. Nas quartas-feiras nós estamos falando sobre José. E José, então, ele tem um tempo de prosperidade, onde Deus muda a sorte dele. E quando José tem a vida transformada, a sorte dele transformada, José, ele vai para um ambiente de governo, e ele traz a sua família. A sua família começa a crescer naquele lugar e se torna uma grande multidão. Porém, eles estão num ambiente chamado Egito. José morre. Faraó que confiou tudo na mão de José também morre. E de repente aquele povo que foi governado por José, que prosperou naquele ambiente, eles se tornam escravos. E naquele ambiente eles passam 400 anos sobre um jugo de escravidão. E havia uma promessa em que haveria um libertador que os tiraria dali, e então os conduziria à terra prometida, um ambiente de restauração, um ambiente de vida, um ambiente de liberdade. Então Deus levanta um homem improvável, Moisés. Por que improvável? Porque Moisés, ele não era um homem, um sumo sacerdote, ele não era um homem talvez tão conhecido da lei. Moisés, ele era uma pessoa que tinha muitas falhas, e ele estava sendo doutrinado, e ele estava sendo ensinado com a cultura do Egito. E Deus chama Moisés. Moisés tem um encontro transformador com o Senhor. Então Deus prepara Moisés, e Moisés vem então para libertar o povo do Egito. Naquele processo o povo por um tempo não creu, por um tempo o povo estava achando: não, você não é o homem certo para nos libertar. Até que então o povo vê a manifestação do poder de Deus sobre a vida de Moisés. Moisés ganha o coração do povo, então ele começa a enfrentar Faraó. Começa a dizer: olha, nós precisamos ser libertos, nós precisamos adorar nosso Deus, nós precisamos transicionar. Nós conhecemos a história das 10 pragas. Então na última praga, na 10ª praga, nós estamos lendo esse texto, em que Deus instrui a cada família, através de Moisés. Deus traz essa instrução: cada família deveria sacrificar um cordeiro. Deveria ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito algum. Esse cordeiro era sacrificado, e o sangue desse cordeiro era para colocar no umbral da porta. Então eles deveriam se alimentar desse cordeiro preparado. Por quê? Porque Deus iria trazer a libertação para eles, e eles deveriam estar prontos. A minha primeira pergunta para você essa noite: você está pronto? Você está preparado para o que Deus tem para você? Você está preparado para viver um novo tempo, um novo ciclo, uma libertação, um novo tempo da sua vida? Sabe, queridos, nós brasileiros temos um sério problema. Nós vivemos uma vida de reação, nós somos muito reativos.
Nós esperamos as coisas acontecerem para a gente tomar uma reação, mas essa instrução muito clara de Deus: olha, o povo precisa estar pronto, porque eu vou libertar, e quando chegar o tempo, eles precisam estar prontos. Sabe, muitas vezes eu e você ficamos esperando o milagre do Senhor, ficamos esperando uma direção do Senhor, sendo que Deus já deu a direção. Fique pronto. Sabe, você precisa se preparar. Deus nos deu uma palavra que o avivamento dessa cidade vai começar pelos lares, e antes Deus restaurar a família, restaura o casal, antes do casal o indivíduo. Então você, como indivíduo, precisa estar pronto para Deus restaurar a tua casa através de você, para Deus restaurar a tua empresa através de você, para Deus restaurar a economia através de você, para Deus restaurar tudo através da sua vida. Você precisa estar pronto. A pergunta é: nós estamos prontos? Deus deu uma instrução maravilhosa. Olha só que forte isso, querido. Pega essa chave para o teu coração. Deus, Ele dá a instrução e Deus dá o livramento. É só nós obedecermos. Deus, Ele dá toda a instrução, Ele orienta o povo como vai ser, Ele dá a instrução e o povo só precisava obedecer. Entenda bem que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos, toda a orientação já nos foi dada, nós só precisamos obedecer. Então, o povo obedeceu, e aquele cordeiro que foi sacrificado, eles pegam aquele sangue e fazem uma marca na casa deles. Marque bem essa palavra, marca. Quando o anjo da morte vem, todas as casas que tinham a marca, havia uma proteção. Eu quero perguntar para você: você já foi marcado pelo Senhor? Você já recebeu a marca do Senhor sobre você? Você já recebeu a instrução do Senhor sobre sua vida? Você já recebeu essa marca do Senhor sobre você? Se ainda hoje você não entregou a sua vida totalmente ao Senhor, se ainda hoje você não entregou a sua história ao Senhor, se ainda hoje você não entregou tudo a sua vida ao Senhor, se ainda Ele não te marcou, você tem a oportunidade de fazer isso essa noite, em nome de Jesus. Muitos de nós já fomos marcados, mas nós o esquecemos. Sabe, as dificuldades, as situações da vida, as mudanças nos fizeram esquecer que nós temos o selo de Cristo, nós temos a marca, nós somos selados, nós somos filhos, nós temos o DNA dos céus, nós temos o DNA do Senhor, nós somos imagem e semelhança dEle. Mas as aflições, as dificuldades nos fazem esquecer quem nós somos, quem nos marcou, quem nos selou. Então aquelas casas que estavam marcadas, elas então foram livres, libertas, elas estavam protegidas. Então o povo começa a caminhar. Quando a libertação vem, eles começam a caminhar, eles começam a viver um novo tempo. Páscoa significa passagem. Entenda bem, queridos, e é algo que Deus tem nos falado há algum tempo, que o Egito não é nosso lugar. O Egito não é um ambiente que nós temos que ficar por muito tempo, talvez por um tempo, mas o Deus quer nos libertar. Se Jesus veio nos libertar do Egito, o que é o Egito? A escravidão do pecado. Sabe, o Egito é onde nós somos presos, onde nós estamos acorrentados, e o Senhor está dizendo: olha, eu quero libertar você da escravidão do pecado, eu quero libertar você da escravidão da sua vida medíocre, eu quero libertar você. Entenda bem, Cristo vem nos libertar do pecado, Ele vem nos libertar, sabe, da escravidão de uma mente medíocre. O Senhor vem libertar e restaurar corpo, alma e espírito. Talvez você está tanto tempo na igreja, mas ainda não passou por uma libertação. Entenda bem, querido, salvação é um ato, a santificação é um processo. Às vezes você já entregou a sua vida para Jesus, mas você continua preso nas suas emoções, você continua preso a situações que te aprisionam, te escravizam, e essa noite o Senhor quer te libertar. Deus trouxe liberdade para aquele povo, e é isso que o Senhor faz conosco, é isso que Cristo faz com a gente. Ele veio para nos libertar, entenda isso. Eu não sei o que tem te aprisionado, eu não sei o que tem te escravizado, mas o fato é que Cristo se manifestou para nos libertar. Amados, em João capítulo 1 verso 29 diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, no Antigo Testamento um cordeiro teve que ser sacrificado para proteger aquelas famílias, para libertar aquelas famílias. E sabe o que aconteceu?
Deus envia então o seu Filho como o Cordeiro de Deus. E João, antes mesmo de Cristo se manifestar em glória, João olha para Cristo caminhando em direção a Ele, e ele diz: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa ter esse encontro como João Batista teve com Cristo. Um encontro de revelação, um encontro onde nossos olhos são abertos, um encontro onde nós olhamos para o Senhor Jesus e não vemos somente Ele como um Deus, ou como um ídolo, ou como algo distante, mas nós vemos Ele como aquele que veio para nos libertar, aquele que veio para nos resgatar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele entregou a sua vida, querido. Ele é nossa Páscoa, Ele é nosso libertador. Eu quero que você entenda algo muito importante. Quando o povo, eles foram tirados do Egito. O problema é que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. O problema é que o povo saiu do estado de escravidão, mas a mentalidade ainda é de escravidão. A primeira barreira que eles tiveram, eles questionaram Moisés e falaram: Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui? Sabe, queridos, olha só a mentalidade de escravo. Sabe o que a mentalidade de escravo faz? O escravo, ele prefere viver escravo do que morrer livre. O escravo, ele tem a mentalidade que ele prefere viver a vida toda como escravo do que ele viver livre. E sabe, Deus, Ele começa a mudar a nossa mentalidade. Por isso que Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu quero dizer para você, querido, que Cristo veio nos resgatar do pecado, mas Ele também veio nos transformar e salvar a nossa mentalidade de escravo. Muitos de nós não usufruímos tudo que Deus tem por causa de uma mentalidade de escravo. Agora eu quero que você entenda algo maravilhoso no ato da crucificação. Sabe, amados, muitas pessoas pararam na sexta-feira. Muitos cristãos, eles ainda estão na sexta-feira, quando então o Senhor foi crucificado. Mas eu quero que você entenda que a morte não foi o ato mais relevante. Sabe por que a morte não foi o ato mais relevante? Porque tantos outros morreram por uma boa causa. Tantos outros morreram, sabe, homens e mulheres morreram por amor a alguém, se entregaram por amor a alguém. A morte em si, de Cristo na cruz, não é o ponto crucial da história, entenda bem isso. Cristo, Ele se entregou por nós, mas muitas outras pessoas se entregaram por outras pessoas. Qual que é a diferença? A diferença é que Cristo abriu mão da sua glória. A diferença é que Cristo era Deus que se manifestou como homem. Ele se humilhou. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que Ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo, abriu mão da sua glória e Ele se entregou. A diferença é, querido, que Cristo era justo. A diferença é que Cristo não tinha pecado algum e Ele se entregou por amor a nós. Mas sabe qual que é o ponto crucial da história? Não é a sexta-feira, é o domingo. Não é a morte, é a ressurreição. Não está naquele túmulo, sabe, com o homem deitado dentro, mas está no túmulo vazio. Ele está vivo, e se Ele está vivo, há esperança. Se Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. Entenda bem que a morte de Cristo não é o ponto crucial, mas a ressurreição. Ele está vivo. Muitos outros homens entregaram a sua vida, mas eles continuam mortos. A ressurreição é o ponto crucial. Se você está no sábado, você precisa mudar. Se você está na sexta, você precisa também mudar a tua mentalidade. A nossa mentalidade precisa estar no domingo. Ele está vivo. Sabe por que nós não guardamos o sábado? Porque o dia do Senhor é o domingo. Ele ressuscitou o domingo. É o dia do Senhor, é o dia em que nós separamos para ir na casa dEle, é o dia que nós separamos para estar com família adorando a Ele, é o dia do Senhor. Entenda bem, o primeiro domingo da semana, o primeiro dia da semana, que é domingo, é o dia do Senhor. A partir de hoje, que você possa consagrar esse dia ao Senhor. É o dia do Senhor. Ele está vivo. Sabe qual que é o problema, amados? O problema é que nós não queremos morrer. O problema é que nós queremos estar vivos demais. O problema é que nós não queremos nos entregar como Jesus se entregou. Olha só que Mateus diz, 16, 24. Mateus 16, 24 diz assim:
Jesus diz a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O problema é que eu e você muitas vezes somos antropocêntricos. Nós, o homem, é o centro da nossa história, mas não é assim, querido. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Como o apóstolo Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos passar pela cruz. Sabe, querido, entenda bem, as suas escolhas precisam passar pela cruz. As suas decisões precisam passar pela cruz. Você precisa transicionar, você precisa sair de uma mentalidade de escravo do Egito, morrer, sabe o que significa o mar vermelho que eles passaram, o batismo, que é sepultamento, a morte, sabe, para que eles saíssem do Egito e entrassem na terra prometida, eles tinham que passar pela morte. E sabe, eu e você muitas vezes não queremos nos entregar. Você precisa nascer de novo. Você precisa deixar que o teu passado morra. Você precisa deixar que aquela prática de pecado, que toda aquela situação que te prende, morra. Agora eu te pergunto, as tuas decisões passam pela cruz? As tuas escolhas passam pela cruz? A tua vida, você tem se esvaziado? Ou você está cheio de si, vivendo uma vida egocêntrica, que faz seus planos, faz seus projetos e depois coloca na mesa de Deus e fala: Pai, assina aí. Sabe o que o Senhor diz para nós? Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os meus sonhos não são como os vossos sonhos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Querido, filho, prostre-se para a minha vontade. Se você quiser seguir a Jesus, você precisa morrer. Essa é a mensagem da Páscoa. Cristo se entregou, nós devemos se entregar. Nós devemos nos esvaziar. Nós devemos... olha só que interessante. A cruz, ela não veio melhorar quem nós somos. Sabe por quê, querido? Nós somos ruins demais para ser melhorado. O problema é que nós temos muitas falhas, muitas limitações para nós sermos melhorados. Sabe o que a cruz veio? Nos matar. Ele veio nos transformar, nos mudar a nossa natureza. Entenda isso. O Senhor veio mudar a nossa natureza. Cristo não veio nos melhorar, Cristo veio nos transformar. Como nós somos transformados? Morrendo e nascendo de novo. Olha só que maravilhoso esse texto, Romanos 6, capítulo 6, verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na sua semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele seremos ressuscitados, também com Ele viveremos. Sabe quando nós vamos deixar de ter uma mentalidade de escravos? Quando nós morremos para o Egito. Sabe, queridos, quando nós nascemos de novo, a nossa mentalidade de escravidão, sabe, o domínio do pecado sobre nós foi rompido. Sabe, amados, Cristo se entregou por nós, e agora nós precisamos nos entregar a Ele. Grava isso no teu coração. Cristo se entregou por nós, agora eu e você precisamos nos entregar a Ele. Eu quero perguntar para você: Cristo é tudo na sua vida? Cristo é o centro da tua vida? Cristo é tudo em você? Sabe, esse amor que nos impacta, esse amor que nos alcança, ele é expressado em alguns textos na Bíblia, mas eu gosto muito desse texto, quero que você leia comigo, Romanos 5, 6. Romanos capítulo 5, verso 6, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero que você entenda algo maravilhoso que é libertador. Sabe, nós temos os nossos ciclos de amizade, e nós procuramos ter as melhores pessoas do nosso lado. Quando nós vamos contratar alguém para trabalhar com a gente tenta pegar o melhor currículo. Quando a gente tenta casar, a gente tenta pegar a melhor pessoa, escolher o melhor perfil.
Todos os relacionamentos, se a gente tem a possibilidade de escolha, nós vamos escolher o melhor. Mas sabe o que Cristo fez? Ele nos escolheu conhecendo a nossa pior versão. Cristo nos escolheu olhando o nosso currículo, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Sabe aquilo que eu e você escondemos? Sabe quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos o quão falho e quão falíveis e quão errantes nós somos? Cristo, quando Ele nos amou conhecendo a nossa pior versão. Ele se entregou por nós conhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações. Cristo se entregou por nós nessa condição, sendo nós ainda pecadores. Entenda bem, querido, que só quando morrer quem eu me tornei, pode nascer quem Deus sempre quis que eu fosse. Sabe por que quando nós nascemos, a semente de Adão está em nós? A mentalidade de escravo já foi impregnada na nossa mente. E nós precisamos então morrer aquilo que nós nos tornamos, para que nós possamos nascer em Cristo. Sabe, talvez você tenha uma vida muito difícil e há muito rancor, muita mágoa, muita falta de perdão no teu coração. Você só vai viver tudo que Deus tem para você quando você morrer, deixar morrer o que você se tornou, uma pessoa amargurada, uma pessoa difícil, uma pessoa com poucos relacionamentos. Somente quando você deixar morrer isso, é que então vai nascer o que Deus quis que você fosse. Deus é um Pai perfeito, e Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te transformar completamente. Cristo morreu por nós, para transformar, querido, entenda bem isso. Não é somente te livrar do inferno, não é somente te livrar de uma condenação eterna. Cristo morreu, Ele se entregou por nós, para transformar corpo, alma e espírito, para dar uma vida nova. Entenda bem que a nossa identidade de filho só é ativada após passarmos pela cruz. Há uma falácia, uma mentira aí que todos são filhos de Deus. E às vezes a gente acaba acreditando nisso. Todos são filhos de Deus, não é assim. A palavra de Deus diz que somente aqueles que creem e confessar têm direito de ser chamados filhos de Deus. Se você crê em Jesus e se você o confessou, então você pode ser chamado filho de Deus. Agora muitas pessoas têm, sabe, essa garantia, mas não acabam usufruindo ela, não sabe usufruir, não sabe desfrutar disso. Em Romanos, no capítulo 8, diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos dele, e se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Muitos de nós não entendem isso, que foi conquistado na cruz. Sabe, querido, quando nós passamos pela cruz, quando nós passamos por um novo nascimento, por uma regeneração, nós nos tornamos filhos. Nós temos essa garantia, nós temos essa vida, nós temos essa certeza, em nome de Jesus, que todo espírito de orfandade seja rompido na sua vida, porque Cristo vive, o teu Pai está vivo. E sabe o que é maravilhoso? Para que a gente possa usufruir da herança, aquele que está nos dando a herança precisa morrer. Nós ficamos com a herança, mas perdemos o ente querido. Mas sabe o que é maravilhoso do Evangelho? Cristo se entregou, morreu por nós, destravou a herança para nós e Ele ressuscitou. Nós temos Cristo e temos a herança. Nós temos as bênçãos do Pai e nós temos o Pai. O Pai está presente, nós temos o Pai com a gente. Desfrute disso. Desfrute dessa liberdade, desfrute desse amor, desfrute dessa presença, desfrute dessa glória que o Senhor te deu. Nós temos a filiação. Em João 11:25, Jesus dá uma palavra de poder sobre nós, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, muitas pessoas sofreram tanto na vida que estão mortos, e a palavra do Senhor diz que você se sente morto, talvez nos seus sentimentos, nas suas emoções, talvez você sente que o pecado ainda te domina. Se você crer em Jesus, ainda que você esteja morto, há a possibilidade de ressurreição, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Você consegue entender que está tudo em Cristo? Está tudo nele. 1 Coríntios 1:18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que creem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Ele vive. Ele vive. A questão é, em qual Cristo nós cremos?
Em qual Jesus que você crê? Qual Jesus que você tem relacionamento? Qual Cristo que se revelou para você? Eu quero ministrar para você 3 tipos de Cristo que algumas pessoas começam a pontuar ou a seguir. E o primeiro é o Cristo antes da morte, o filho do Zé e da Maria. Muitas pessoas creem nesse Cristo como um bom homem, um profeta. Muitas religiões creem neste Cristo como um profeta. Jesus realmente existiu e Jesus é um bom homem, um bom profeta. Mas essas pessoas que creem somente no filho do Zé e da Maria, eles não creem no Jesus ressurreto, no Jesus que está vivo, no Jesus que ressuscitou, no Jesus que é Deus. Muitas religiões não creem nesse Jesus que é Deus. A minha pergunta para você essa noite: você crê num Jesus ressurreto, num Jesus que vive eternamente, num Jesus que existia muito antes de Maria e de José, num Jesus que está desde a eternidade? Ou você crê num Cristo que está vivo para sempre? Ou você crê meramente num homem que mudou a história? Qual é a visão que você tem do Cristo? Sabe, essa visão do filho do Zé e da Maria é uma visão religiosa. É uma visão onde nós trazemos Cristo por uma igualdade e somente como um homem, não como Deus. A questão é que o homem não pode mudar nossa história. A questão é que o homem não pode nos redimir. Cristo não era meramente um profeta. Cristo não era meramente o filho do Zé e da Maria. Cristo era filho de Deus, que se encarnou, morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Agora, queridos, muitos creem num Cristo que está crucificado. Sabe, aquele Cristo que está pregado, aquele Cristo que você olha para Ele e você tem pena dele, você tem dó dele. Muitos ainda creem neste Cristo da religiosidade, que é um Cristo que Ele não se move, é um Cristo que Ele não tem poder, é um Cristo que Ele não pode mudar a nossa situação, porque Ele está preso, Ele está aprisionado. Algumas pessoas olham somente Jesus como um Marte, como um bom homem que entregou a sua vida, mas ainda não enxergam como Deus vivo. Muitos creem num Deus, mas olha Cristo como um Deus morto. Querido, eu quero te dar uma notícia: o nosso Cristo não está mais preso no madeiro, a cruz está vazia, Ele está vivo, e porque Ele vive você pode crer, porque Ele vive a esperança, porque Ele vive, Ele pode transformar a tua vida. Jesus Cristo está vivo. Nós precisamos crer neste Cristo que está vivo. Então, se você crê somente no filho do Zé e da Maria, ou somente no Cristo ressuscitado, essa noite eu te dou uma boa notícia: Jesus Cristo é Deus, Ele está vivo e reina eternamente. Sabe em qual Cristo nós precisamos crer? No Cristo ressurreto, no Cristo que sim, abriu mão da sua glória, se esvaziou de toda a sua glória, se entregou por amor a mim e por amor a você, morreu. Ele morreu, querido, literalmente. Ele sofreu, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo. Você precisa crer nessa verdade, você precisa viver essa verdade, você precisa se apoderar dessa verdade. O Deus que eu e você servimos está vivo e Ele está entre nós. Nós precisamos crer neste Deus. O problema, amados, que muitos de nós paramos somente nessa verdade e não nos aprofundamos nela. Primeiro, algumas pessoas que creem no filho do Zé e da Maria, outros creem num Jesus crucificado, outros creem num Jesus ressurreto. Agora, nós precisamos crer no Emanuel, Deus conosco. Muitos acham que não, Jesus ressuscitou e está no céu, ok, está lá com o papai, muito longe, muito distante. Não, eu quero dizer, a boa notícia do Evangelho é que Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo aqui entre nós. Jesus Cristo, Ele é esperança para nós, Ele é esperança para a sua vida, porque Ele está vivo.
e Ele está entre nós. Eu quero que você, em nome de Jesus, pare de ter pena de Jesus. Eu quero que em nome dele mesmo, sabe, que você comece a entender o amor, a graça, a misericórdia dele. Que você entenda que Ele está vivo e Ele está acessível. Ele nos amou primeiro e Ele nos chama para um relacionamento vivo, um relacionamento íntimo, um relacionamento não de um Deus distante, mas de um relacionamento de Deus presente. Sabe, queridos, quando eu e você entendermos isso, nós vamos viver uma vida plena, de libertação genuína. Talvez você está há anos dentro da igreja ouvindo essa mensagem, mas talvez você ainda não se apoderou dessa mensagem. Eu quero que você entenda que o Jesus que se entregou como um cordeiro, sabe, Ele se entregou, Ele morreu como um cordeiro, mas você precisa entender, querido, que Ele ressuscitou como um leão. Ele está vivo com poder e glória. Como o cordeiro Ele veio se entregar, como o leão Ele vem para reinar. Entenda bem, o Cristo que nós servimos, Ele tem todo o poder. A cruz não pôde o deter, a morte não pôde o deter. Ele está vivo. Jesus Cristo vive para sempre. E esse amor se manifesta a nós. O Senhor nos manifesta a sua cura, liberdade para nós. Agora, querido, nós precisamos entender este amor. Nós precisamos entender este amor. Agora, muitos de nós queremos conquistar este amor com nossas obras. Nós queremos conquistar este amor com boa dialética, uma boa argumentação, com uma boa postura. Mas a boa notícia que eu quero dizer para você, querido, que não é por obras, é por fé. Você precisa entender que Cristo morreu, ressuscitou, vivo está, reinando em glória. E Ele escolheu te amar, não é por nós, mas apesar de nós, Ele escolheu nos amar. E Ele se entrega por amor a nós. Entenda bem, querido, que nós não servimos um Deus fraco pregado numa cruz. O nosso Jesus vive eternamente. Páscoa simboliza essa transição de uma escravidão, passando por um tempo de libertação, passando pela morte, ressurreição, então entrando no ambiente de reino. Se Cristo é rei, Ele nos chamou para reinar com Ele. Que o Senhor possa libertar a tua mente, que você entenda que você faz parte de um reino, e agora que você foi liberto, agora que você foi restaurado, agora que você foi purificado, você tem vida plena, vida abundante, e agora você começa a cumprir com o ID dele. Quando você entende que você é filho, você começa então a trazer outros filhos para o reino, você começa a transformar criatura em filho de Deus, você começa a trazer a boa mensagem, o evangelho, e começa a transformar vidas. Essa é a oportunidade que você tem. O Senhor te chamou para isso, para você viver uma vida nova, para você deixar de ser escravo, para você deixar de ter uma mentalidade de escravo, e para que você confie neste Deus vivo que se chama Jesus Cristo.